Pessoal, agora sim, boa tarde para todo mundo. Conseguimos voltar aí a conexão, agora a câmera está funcionando e a gente já está gravando a aula, tá? Então eu vou pedir para vocês colocarem aí no nosso chat o nome, número e se é do primeiro A, B ou C aí, por gentileza. E boa tarde para todo mundo. Turma, enquanto vocês vão colocando aí o nome, número e se é do primeiro A, B ou C, eu só vou retomar um pouquinho a aula passada para a gente poder dar continuidade à filosofia de Sócrates. A gente falou de Sócrates, né, que tem aquele contraste com aquilo que os sofistas pregavam. Então, enquanto os sofistas ensinavam só a arte da retórica, o que era importante, sim, numa democracia ateniense, o Sócrates, através do seu método chamado maiêutica, que significa parto, ele vai ensinar como pensar por si mesmo, como colocar as suas ideias nas ágoras, né, como poder fazer para discutir na participação na política mesmo, que é uma democracia. Então, vai ter esse embate entre o Sócrates e os sofistas. O Sócrates, com esse método, ele vai ganhar grande fama, né, vai ficar famoso em Atenas, e aí tem um episódio do Oráculo de Delfos, que eu contei para vocês na aula passada também. Esse episódio do Oráculo de Delfos é quando ele vai com o amigo dele para Delfos. Delfos é uma cidade que tem um oráculo, né, que tem um templo com algumas pítias que fazem, dão enigmas para a vida das pessoas, que elas precisam desvendar para poder viver um pouco melhor. E aí, um desses enigmas foi quando o amigo dele perguntou quem era o homem mais sábio de Atenas, o oráculo responde que é Sócrates. Sócrates fala que só sei que nada sei, né, que é também um ponto de partida aí para a busca do conhecimento. Quando você assume que você sabe tudo, você não está aberto a novas possibilidades de conhecimento. E o Sócrates, diferente, né, ele fala que ele não sabe nada, então é um ponto de partida aí para a busca de conhecer algo. Aí, dentro disso, ele volta para a cidade de Atenas e vai tentar compreender esse enigma que o oráculo de Delfos colocou na vida dele. E ele começa a fazer questões para as 3 principais categorias de cidadão ateniense, vai incomodar muito a sociedade ateniense com esse tipo de questões, que é o processo da maiêutica, que é a ironia, usa da ironia, né, para poder despertar a busca em si mesmo e fazer nascer a sua própria ideia, a sua própria opinião. Isso vai incomodar muito os cidadãos atenienses. E aí, 3 deles vão entrar com um processo contra o Sócrates, dizendo que ele estava corrompendo a juventude e indo contra os deuses da cidade. Por que ele estava corrompendo a juventude? Na verdade, é porque os mais jovens são abertos a novos tipos de conhecimento, né? Então, grande parte dos seguidores do Sócrates eram os mais jovens. Entre eles, o Platão. A gente já vai começar a falar sobre o Platão na próxima aula. E em relação a ir contra os deuses da cidade, é claro que é mentira. Ele estava tentando desvendar um enigma que quem tinha passado para ele foi as Pítias do oráculo de Delfos ligado ao deus Apolo, tá? Então, tudo isso foi o que eu expliquei para vocês aí na aula passada. Tudo bem, turma, até aqui? Pessoal? Tudo bem, Sir. Tá, vocês lembram da história que eu contei para vocês, certo? Sim. Beleza. Falem comigo, por favor, senão parece que eu estou Sim, conversando sim. com meu irmão. A gente só vai terminar de ver essa história, que vai ser escrita por Platão, num livro chamado Apologia a Sócrates. Eu coloquei esse livro completo, Apologia a Sócrates, para vocês lá no Moodle, tá? E em cima desse livro, a gente vai fazer a elaboração do segundo bimestre, um trabalhinho aí para o segundo bimestre. O prazo desse trabalho, se vocês forem ver lá no Moodle, é de quase 25 dias, porque eu sei que vocês estão sobrecarregados, eu quero uma coisa bem feita, que vai levar um pouco mais de tempo, então eu coloquei um prazo longo. Se você vê, tipo, professora, eu gostei e tal, eu tô lendo a parte inteira, não deu tempo ainda, me dá um toque para eu poder ter uma ideia aí do prazo que vocês precisam. Eu quero uma coisa bem feita. Tudo bem? Então, eu vou começar a apresentar aqui. Pessoal, tem gente com microfone ligado aí, dá uma cuidado aí, só para não dar interferência no som. Eu vou começar a compartilhar com vocês, são os mesmos slides da aula passada, os slides estão também disponíveis lá no Moodle para vocês, tá? Então, vamos lá. A gente já tinha visto uma boa parte, a gente tinha falado do método socrático. Ficou alguma dúvida sobre o método socrático, pessoal? Vocês entenderam esse passo a passo da maiêutica? Turma?
Pessoal, vocês estão dormindo depois do almoço? Vocês Entendi, professora. Tá? Nenhuma dúvida sobre o processo da maiêutica, isso é importante para vocês. Tá, então vamos lá para a Apologia de Sócrates, que é a aula de hoje, que a gente já falou bastante dela aí na aula passada, tá? Então, a Apologia de Sócrates, que é um livro que eu coloquei completinho para vocês lá no Moodle, é uma obra literária escrita pelo filósofo Platão, na qual o autor exprime a sua versão da defesa feita por Sócrates, né, em seu próprio julgamento, onde está sendo acusado de corromper a juventude, já expliquei para vocês o porquê, e de não aceitar os deuses que são reconhecidos pelo Estado, introduzindo novos cultos. Aí a gente sabe que também isso é mentira, ele estava tentando desvendar um enigma que o oráculo de Delfos deu para a vida dele, que era ligado ao deus Apolo. Na Apologia de Sócrates, pessoal, a gente encontra 3 partes. A primeira, pessoal, tem o microfone ligado. A primeira parte aí é esse episódio do Oráculo de Delfos que eu contei para vocês, que antecede o processo de julgamento do Sócrates, tá? Então, tudo começa quando Sócrates foi ao templo consultar a sacerdotisa com seu amigo Querofonte. A sacerdotisa afirma para o Sócrates que ele é o homem mais sábio de toda a Grécia. Intrigado com a revelação, Sócrates faz um mergulho interior e constata que a única coisa que sabia era que ele nada sabia. Isso aí a gente já viu na aula passada e eu retomei aqui para vocês. Então, Sócrates não aceitou a afirmação do oráculo, pois não se acreditava sábio. Seguiu, então, dialogando por toda a sua vida com muitas personalidades de Atenas e provocando as pessoas com aquele processo da maiêutica, que a primeira parte ali é a ironia, né? Percebeu, então, que todos caíam em contradição. Sócrates concluiu, então, que ele era o mais sábio, não por saber mais, mas por saber que nada sabia, ao contrário dos sábios da cidade. Esta frase ilustra sua conclusão. Então, é um trechinho que eu peguei lá da Apologia de Sócrates. Ninguém de nós sabe nada de belo e de bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, estou certo de não saber. Se ele está certo de não saber, ele saía aí em busca do conhecimento. Platão, lá na Apologia de Sócrates, ele relata, né, toda essa história, como que o Sócrates se defende das acusações que lhe condenaram à morte. Entre as acusações estava o desrespeito aos deuses. Então, isso aqui voltou. Tá. Estava o desrespeito aos deuses da cidade. Sócrates se defende afirmando que foi o deus Apolo que lhe condenou a filosofar e que ele vivia apenas para cumprir o desejo desse deus. Os acusadores, quem vai entrar com o processo contra o Sócrates lá na cidade de Atenas, são esses 3 aí, tá? O Meleto, que é um poeta, eu já falei para vocês da importância do poeta, que ele tinha capacidade de imortalizar o homem num ambiente onde tudo é imortal e só o homem é o mortal. Anito, que é um artesão, que é a importância aí também, né, dos artesãos, dos arquitetos, para a construção da cidade, para os arquidutos, para a parte das casas mesmo, também da proteção, e Lícon, que é um orador. O orador normalmente faz parte da política, então ele era um político também. Veja, apenas o Sócrates e o Meleto têm contato direto, tá? Anito e Lícon não têm um contato direto, pelo menos que apareça lá na Apologia de Sócrates, escrito por Platão. Mas são os 3 aí que são os acusadores de Sócrates. O Sócrates vai ter um problema, turma. Quando ele vai fazer a sua defesa, ele faz pelo método que ele mesmo estava acostumado a usar na cidade, que era através de um diálogo, né? Esse debate de diálogos. Num diálogo, você não tem uma ideia de quem vai ganhar ou quem vai perder, como se fosse um diálogo, uma conversa entre amigos. Só que para você fazer a sua defesa, você tem que se defender, você tem que ganhar. Então, ele também tem essa parte aí que é interessante de ler lá na Apologia de Sócrates, que é a segunda parte, a própria defesa que o Sócrates constrói em relação a ele, tá? Então, a gente pode dizer que o que aconteceu no julgamento de Sócrates foi uma espécie de censura, né, de censura de como que ele usava aquele método na cidade de Atenas. Então, por incomodar aqueles que se sentiam incomodados, e é interessante que são essas 3 categorias de cidadão ateniense que entram com o processo, né? Então, o modo de proceder de Sócrates incomodava, eles quiseram calar-lhe a voz, e a única maneira seria com a sua morte. As acusações foram motivadas por rancores e ressentimentos pessoais, porque ele incomodava essas categorias.
Então, foi um processo contra o homem que pensava diferente, mas não apenas porque pensava diferente, mas também o modo, né, como ele pensava, o modo na metodologia socrática, que é a maiêutica, que ele usava, que vai incomodar. Então, é porque a sua fala em praça pública embaraçava e incomodava os cidadãos atenienses aí, que eles vão entrar com esse processo contra o Sócrates, tá? No fim do julgamento de Sócrates, ele pede, pois mesmo os juízes que estavam julgando o seu caso tinham sido desmascarados por ele, tinham sido provocados por ele. Então, ele foi condenado à morte por envenenamento, tomando um cálice de cicuta. Cicuta é um veneno usado comumente aí na época de Sócrates, tá? No final do julgamento, Sócrates afirma que, apesar de ser um julgamento injusto, se a cidade o queria morto, ele morreria, mas morreria com razão e dignidade. Ele tem a oportunidade de pagar uma multa e não beber esse cálice de cicuta, mas ele prefere beber o cálice de cicuta e morrer, tá? Por que ele prefere? Vamos supor, por exemplo, que o Henrique aqui, que está com o microfone aberto, o Henrique, ele roube um estojo na sala de aula, só que todo mundo acaba acusando aí a Cristina, né? Aí todo mundo fica lá provocando a Cristina, foi a Cristina que roubou, tal, não sei o quê. E a Cristina se enche dessa história. Daí a gente vira para a Cristina e fala, olha, Cristina, tudo bem, se você pagar um estojo novo, a gente para de te provocar. Foi a Cristina que roubou? Não. Só que se ela pagar um estojo novo, ela vai estar se culpando. Ela vai estar concordando com aquilo que as pessoas estavam culpando ela, né? Então, Sócrates, ele prefere sim beber esse cálice de cicuta do que pagar essa multa, porque senão ele estaria se autoculpando ao pagar a multa e falando, ok, eu concordo com vocês, tá? A terceira parte do livro, que a gente tem na Apologia a Sócrates, é um diálogo sobre a questão da imortalidade da alma, né? Então, é momentos antes do Sócrates beber esse cálice de cicuta, ele vai conversar com seus alunos que estão visitando ele já na prisão, e ele vai falar, é o primeiro filósofo da história da filosofia a falar aí sobre a questão da imortalidade da alma, tá? Então, voltando aqui para os slides, a gente tem essa apologia de Sócrates, escrita por Platão, dividida em três partes. Então, a primeira parte é o Eutífron, né, que é um dos alunos e um dos amigos de Sócrates, que é quando Sócrates ainda está livre, ele conta a história do episódio do oráculo de Delfos, e aí ele está a caminho do tribunal para poder conhecer as suas acusações, tá? A segunda parte se chama Críton, que também é em forma de diálogo, tá? O Críton é o aluno que o Sócrates está dialogando aí, vai visitar aí o Sócrates no cárcere, né? Então, tem também contando aí um pouco o processo do julgamento e da condenação. E a terceira parte é o Fédon, que são os últimos instantes, que é o diálogo sobre a questão da imortalidade da alma que eu falei para vocês. Eu coloquei lá no Moodle essas três partes para vocês, tá? Então, e dá para ser lida independente uma da outra, porque eu já expliquei aí essas três partes para vocês. O que vocês vão ter que fazer aí lá no Moodle? Uma atividade valendo nota, que é a nossa reelaboração. Vocês vão escolher uma dessas três partes, ela tá inteira ali, você vai ler a introdução, é interessante. Você vai escolher uma dessas três partes, aí você vai selecionar um trecho, copiar, colocar entre aspas lá o trecho selecionado por você, e vai desenvolver com as suas ideias em cima daquilo que ele foi ensinado sobre essas aulas de Sócrates, sobre o modo de vida, o modo de filosofia, o processo da maiêutica, a busca da verdade em cada um através de fazer o parto dessa ideia, o parto dessa doxa. Então, essa é a atividade aí de elaboração do segundo bimestre, tá? E só para terminar um pouco a questão da apologia de Sócrates, o Platão, como aluno e também amigo de Sócrates aí, logo depois que o Sócrates é condenado à morte, o Platão se revolta com a democracia, porque ele percebe que uma democracia onde as pessoas não saibam pensar, não vai funcionar, né? Olha que atual isso, né? E aí ele se retira da cidade de Atenas. Em Platão, a gente vai ver que tem dois momentos. O primeiro momento é enquanto ele é aluno de Sócrates, tem esse momento que eu contei aqui para vocês,
em que ele escreve os diálogos socráticos, contando os ensinamentos aí de Sócrates. E o segundo momento é quando ele sai da cidade, se revolta com a democracia e vai desenvolver uma filosofia própria, que é aquilo que a gente já vai começar a ver na próxima aula, tá? Eu vou responder algumas dúvidas aqui que apareceram no chat. Vamos lá. A atividade é para daqui 20 dias, Isa. Eu não sei, eu vejo aqui no Moodle qual que é a data que eu coloquei para vocês. Eu já criei o campo tarefa para vocês, já está lá postado bonitinho, só vou ver a data, confirmar aqui com vocês. Se a atividade é no Word, pode ser no Word sim, tá? Se vocês entrarem agora lá no Moodle, estou entrando aqui também no meu, já está lá o campo tarefa, e já está também a parte pequenininha completa para vocês, da apologia, para vocês poderem fazer a escolha. Deixa eu só ver qual é a data da entrega, que eu já passo para vocês. Minuto. Meu Moodle está super carregado. Pessoal, dia 21 de maio. Vai, por que a data limite tá? Tá. Pessoal, eu acabei de alterar aqui para o dia 25 de maio. Beleza? Eu coloquei a data limite de entrega dia 25 de maio. Então, vocês têm um bom tempo aí para escolher uma das 3 partes, para poder pensar no trecho que vocês consideram mais importante. É interessante também, na defesa de Sócrates, ele fala, né, que ele foi o homem mais importante para a democracia ateniense, porque se uma democracia principal é você saber falar, se colocar para poder participar das questões da cidade, ele era o homem mais preocupado em fazer com que cada um aprendesse por si mesmo a falar e a se colocar nas ágoras para poder fazer as discussões sobre a cidade. Então, a defesa dele eu acho super bonita também. Bom, eu gosto do livro Apologia de Sócrates inteiro, né? Eu mostrei para vocês essas 3 partes. Os slides dessa aula também já estão lá no Moodle para vocês. E aí vocês escolham uma delas. Agora, é para todo mundo abrir o arquivo lá no Moodle que tem a Apologia a Sócrates e começar a ler a introdução, fazer essa escolha, selecionar o trecho e já ir pensando aí na elaboração, que na próxima aula a gente começa com Platão, tá? Turma, sobre a parte da filosofia aí de Sócrates, eu queria saber de vocês se ficou alguma dúvida, e isso é importante, porque ela vai ser a base aí de toda a construção da filosofia do pensamento ocidental, que a gente vai começar a ver a história aí a partir de Platão. Então, eu preciso saber se ficou alguma dúvida, se tem alguma questão. Se vocês querem colocar, não entendi o processo da maiêutica, quais são as 3 partes da maiêutica mesmo, então, que a gente tirasse todas as dúvidas agora aí, para não ter problemas nem na prova, nem nas demais. Boa, Isa, vou revisar a maiêutica então para vocês, tá? Mais alguma dúvida? Se de repente está dentro da maiêutica, eu já aproveito para falar? Não? Então tá, então vamos lá. O Sócrates, para combater os ensinamentos dos sofistas, os sofistas ensinavam a falar bem e tal, mas não ensinavam a pensar, eles só ensinavam a argumentar. Para combater isso, Sócrates criou um método. Esse método tem o nome de maiêutica. Maiêutica em grego significa parto, tá? E o interessante é que a própria mãe do Sócrates era uma parteira também. E as parteiras na Grécia Antiga, elas tinham a capacidade de falar se aquele bebê que acabou de nascer seria bom no sentido físico, ele ia conseguir ser independente, ou se ele não merecia entrar na cidade, né, para poder sobreviver, e não seria bom para a cidade, então ele já poderia ser morto e descartado no momento do parto mesmo,
né? Então, Sócrates, com esse processo da maiêutica, que é o parto, ele fazia o seguinte: primeiro, ele usava da ironia, que era uma provocação, um questionamento, tá? Sobre coisas que a gente usa na nossa vida no dia a dia, questões universais, sobre o que é a coragem, o que é o medo, o que é o amor, o que é a justiça. Tem diversos diálogos escritos por Platão, que são diálogos socráticos, trabalhando diversas questões, o que é o conhecimento, o que é o saber, são coisas que a gente usa, mas que a gente não para limitar o conceito, ou pensar no que é esse conceito, tá? Então, ele fazia uma pergunta aí usando da ironia, que é uma provocação. A partir desse questionamento, a pessoa passa a buscar em si mesma, através do uso do pensamento, do uso da razão, que é aquela busca que eu falei para vocês que é importante, porque é através dessa busca que a gente faz dentro da gente mesmo, que a gente vai se conhecendo melhor. Então, tem essa busca em si mesmo. E o terceiro momento é fazer nascer a ideia sobre aquele conceito, sobre aquela pergunta, fazer o parto da ideia. E como as parteiras na Grécia, o próprio Sócrates também tinha capacidade de falar se aquela opinião, aquela ideia que nasceu, era boa ou não, naquele exato momento. Então, se a ideia do aluno dele não fosse boa, ele continuava provocando até essa ideia, essa opinião, esse conceito se consolidasse e ele estivesse pronto para poder ir participar das discussões nas ágoras. Entendeu? Deu para entender, Isa? O processo da maiêutica? Isa? Ok. Pessoal, mais alguma dúvida aí sobre a filosofia de Sócrates? O que vocês precisam saber de Sócrates? A maiêutica é a mais importante, tá? É o que normalmente aí cai em vestibular, quais eram os 3 passos da maiêutica, o que o Sócrates, qual o interesse de Sócrates que ele tinha para usar a maiêutica, então isso é importante. Aí tem uma pergunta aqui da Carol. Boa para a sociedade ou para ele? Boa, na verdade, para a pessoa que fez nascer também a ideia, né? Era sinal de que ela estava pronta para ir para a Ágora, para poder participar dos debates, e ela não seria massacrada pelos sofistas. Então, boa no sentido de um bom argumento, uma boa ideia, né? Estava pronta para ir para o debate. Aí a Juliana colocou aqui, Sora, você pode revisar o episódio do Delfos, do oráculo, tá? O episódio do oráculo de Delfos, na verdade, é assim, é o ponto de partida aí que vai acabar culminando na morte de Sócrates, né? Então, o episódio do oráculo de Delfos é quando o Sócrates e o amigo dele, o Querofonte, vão até Delfos, que é uma cidade. No meio do caminho, o Platão também está presente, né? No meio do caminho, o Querofonte fica provocando o Sócrates, falando, oh, você tá famoso, né, tal, tá todo mundo falando de você e do seu método. Então, eles vão ter um diálogo sobre a questão da fama. E aí, chegando nesse oráculo de Delfos, o Querofonte, eu também não entendi, o Pedro, essa graça aí no chat. Chegando lá no oráculo de Delfos, o Querofonte pergunta para as Pítias, que são as sacerdotisas que estão lá, quem era o homem mais sábio de Atenas. E ela responde que o homem mais sábio da Grécia, né, de Atenas, é o Sócrates. O Sócrates vira e fala, opa, peraí, eu só sei que nada sei. Né? Claro que ele falou, opa, tal. Aí o Sócrates vai tentar desvendar esse enigma para poder viver melhor. E aí ele começa a provocar as pessoas da cidade através do seu método, que é uma ironia e tal. E essas pessoas ficam incomodadas e entram com um processo contra o Sócrates. Esse seria o episódio aí do oráculo de Delfos. É o enigma que eles deram para a vida do Sócrates, que acaba fazendo com que ele vá buscar desvendar esse enigma e acaba culminando aí na questão da morte de Sócrates. A beber um cálice de cicuta por conta dessa provocação, que era o método da filosofia que ele tinha criado, né, esse método para poder combater os sofistas e ajudar com que as pessoas aprendessem a pensar por si mesmas. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Ah, beleza, Juliana. Certo, Pedro. Mais alguma dúvida, queridos? Não? Então, tá bom. Então, a nossa aula acaba por aqui. Vou pedir para vocês irem agora lá no Moodle, já baixar o arquivo que eu deixei para vocês, tá lá? Livro Apologia de Sócrates completo. Só ver exatamente como tá o nome. Eu tô com o meu Moodle aberto aqui.
é o segundo, tem lá material sobre Sofistas e Sócrates. O primeiro é Sofistas e Sócrates, que é o material de apoio. O segundo, Apologia de Sócrates, que é o livro completo. Só vocês baixarem o arquivo, tá em PDF. Ler a parte da introdução. Já escolhi uma das 3 partes. Pensar num trecho, né? Depois que vocês fizerem a leitura, a gente volta para a aula com esse assunto na próxima aula, para vocês tirarem alguma dúvida que tenha ficado. Aí ler, escolher um dos trechos e desenvolver, pensando aí na filosofia de Sócrates e no modo de vida dele, que era o modo da filosofia que eu expliquei para vocês. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre reelaboração e o que é para fazer? Não? Beleza, Pedro. Então, a nossa aula termina aqui hoje, e aí vocês já podem ir baixando lá o PDF, tá? Eu vou já parar a gravação, e daqui a pouquinho eu já